Aleluia. Deus da glória, nesta noite é tão bom estarmos na Tua presença, Senhor. Louvarmos o Teu nome e bendizermos-Te, porque Tu és tão grande, Senhor. Obrigado pela Tua presença tão real nas nossas vidas. Deus, te peço-te que venhas abençoar a Tua igreja e dirige-nos agora quando vamos meditar na Tua santa palavra. É isto que te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Já foi tão bom estarmos na presença de Deus. Acredito que Deus nos tem falado através deste tempo extraordinário que nós tivemos de louvor na sua presença. Amado irmão, prezada irmã, é bom estarmos na sua presença. Amém. Para os que nos ouvem a partir do Facebook ou a partir do YouTube, eu quero dizer que você não consegue desfrutar aquilo que nós desfrutamos aqui. Porque ao vivo é sempre melhor. Porque podemos, para além de desfrutar do louvor, podemos desfrutar da comunhão uns com os outros. Então pondere estar connosco já no próximo domingo, ao vivo, e sentir esta presença extraordinária do Espírito Santo de Deus, que se manifesta no meio do povo de Deus. É um tempo muito maravilhoso. Amém? Amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Obrigado aos nossos irmãos que estão a fazer a projeção, já passaram cá para baixo a projeção. E no último domingo, ou melhor, na última sexta-feira, nós falámos e meditámos acerca do capítulo 1 de Hebreus. E nós vimos que neste capítulo 1 ainda é um texto introdutório e o escritor ele começa a falar acerca do perfil do Filho. O Filho é uma referência à pessoa de Jesus, o perfil do Filho. E vimos que ele apresenta o Filho escolhido para possuir todas as coisas, Criador de todas as coisas, e apresenta a glória do Filho de Deus, brilhando como a glória do Pai, evidenciando a mesma natureza do Pai, perfeita semelhança, exaltado como o Filho de Deus. Depois vimos que o Filho, ele era superior aos anjos, por causa da sua filiação, porque é filho. Ele não foi criado por Deus, ele é o Filho de Deus. Vimos também que era por causa da sua posição. Ele está acima de todos. Amém? Por causa dos seus atributos, porque ele é Deus, os seus atributos são divinos. Vimos que o Filho é superior aos anjos e vimos que o escritor aos Hebreus, ele vai utilizar como recurso várias citações de textos do Antigo Testamento para fazer a comparação e justificar isto mesmo. Depois vimos ainda que o Filho é superior aos anjos no nome, está relacionado com a paternidade, o nome herdado, fala da família. Vimos acerca da paternidade, Jesus é chamado pelo Pai de Filho e apesar de serem chamados filhos de Deus, nós próprios não o somos no mesmo sentido, porque nós fomos adotados, mas Ele é o Filho de Deus. E vimos que os anjos com quem o escritor compara o Filho de Deus, eles foram colocados com a função de honrar o Filho, com a função de adorar a Jesus Cristo. Vimos que Jesus veio como o Rei, eterno e justo, e os anjos para serem seus servidores, servidores do Rei. Esta adoração que é devida ao Rei Divino. Nós vimos os anjos como espíritos que servem a Deus, enviados para ajudar os salvos, e vimos Jesus como o Criador, o eterno, o imutável, o exaltado. O divino, Ele é sempre superior aos anjos. E meus amados irmãos, nesta noite eu queria meditar convosco no capítulo 2, ou começar a meditar no capítulo 2. E este capítulo 2, ele apresenta-nos 5 exortações, ou 5 advertências, como queiramos chamar, e estas 5 exortações, estas 5 advertências, que eram para os primeiros leitores da carta aos Hebreus, são para nós também. Acreditamos que toda a palavra de Deus é para nós.
Amém? Então, meus amados irmãos, olhemos para elas. E nós temos, no capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 4, que é o que nós vamos meditar hoje, o perigo do desvio espiritual. É um perigo muito grande. Depois, no capítulo 3, nós encontramos o cuidado com o coração ficar endurecido. No capítulo 5, nós encontramos uma exortação espiritual, uma exortação ao crescimento espiritual e uma chamada de atenção para termos cuidado com a apostasia. Nós depois vamos ver, quando chegarmos lá, com calma, o que é que cada uma destas coisas significa. No capítulo 10, temos uma extraordinária exortação à perseverança, a continuarmos a perseverarmos. E no capítulo 12, uma exortação à santidade. Estas advertências, ou exortações, como queiramos chamar, nós iremos meditar nelas todas quando chegarmos, por sua vez, a cada uma delas. Este texto, o texto da carta aos Hebreus, ele foi escrito com a intenção de ser lido em voz alta nas igrejas. Nós hoje desabituámos-nos das leituras em voz alta, porque toda a gente sabe ler. Mas acontece que, alguns anos atrás, uma boa parte das pessoas ou não sabia ler, ou não sabia ler o suficiente para acompanhar e para entender o que lê. Então, o que acontecia era que se faziam longas leituras em voz alta e as pessoas ouviam. Esta carta e outras foram escritas com a intenção de serem lidas em voz alta nas igrejas. As advertências no meio do texto funcionavam como uma forma de chamar a atenção para um conjunto de problemas que existia em várias situações, em várias igrejas, e que então o escritor, ele utiliza a carta para ir chamando a atenção para cada um destes problemas. Passados estes anos todos, eu quero dizer-vos que esta carta precisa de ser lida em voz alta, sobretudo para os nossos corações. Porque os mesmos problemas que eles passavam na altura, nós passamos hoje. Pode ter uma cara, uma roupa diferente. Pode vir no telemóvel em vez de vir no papiro. Mas os problemas não mudam assim tanto. São os mesmos. Então, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entendermos a sua palavra e a guardarmos no nosso coração. Olha, capítulo 2, eu vou projetar a leitura para facilitar, para nós podermos ler mais rápido, e diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Como escaparemos nós? É a pergunta que ele faz. Olha, se eu tivesse que resumir este texto, eu resumia neste pequeno gráfico que coloquei aqui. Portanto, e este portanto é uma ligação com o que está atrás, como Jesus é superior em sua revelação, como Jesus é superior e a sua revelação é superior, o que está atrás, capítulo 1, a nossa responsabilidade é maior. Amém? Então, não devemos negligenciar esta revelação de Deus. Quanto mais eu recebo, mais responsável sou. E, amados irmãos,
se nós temos recebido mais de Deus, temos que assumir a nossa responsabilidade. Portanto, como Jesus é superior, portanto, como a revelação que nós recebemos é superior, como escaparemos nós? Olha, veja alguns textos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, que nós estudámos a semana passada. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A nós. Não mandou ninguém, mandou o seu próprio Filho. Aleluia! Sou grato a Deus por isso. Versículo 3 e no versículo 4 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja quem é que veio. O resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Coisa tão extraordinária. Nós recebemos uma revelação superior. Então, a nossa responsabilidade é maior. Capítulo 2, que lemos ainda há pouco, no versículo 2 diz: se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Nós já vamos voltar a esta temática. Então, aquilo que somos advertidos neste texto é que não devemos negligenciar esta revelação de Deus. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amados irmãos, permitam-me dizer-vos nesta noite: Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos tudo, mas nós agora não podemos fazer como se não tivéssemos recebido nada. Porque em boa verdade nós recebemos tudo. Nós agora não podemos querer recebido o Filho de Deus vivendo entre nós, no meio de nós, e olharmos para o lado como se não acontecesse nada. Nós precisamos de atentar com diligência para aquilo que Ele tem vindo fazer e trazer para cada um de nós. Olha, os anjos estavam ligados com a lei no Sinai, foram mensageiros, mas o Filho, ele está ligado com o Evangelho, o Filho, ele está ligado com ser o autor, o consumador, o anunciador da nossa fé. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar com atenção para não ficarmos sujeitos à ira de Deus. Como escaparemos nós? Olha, a revelação antiga, segundo o escritor aos Hebreus, foi mediada pelos anjos. E a desobediência àquilo que nos foi trazido no Velho Testamento trouxe castigo severo. Os irmãos, lembrem-se o que aconteceu lá no deserto. Viram como o povo de Israel foi castigado? Viram o que aconteceu quando o povo começou a servir a outros deuses e foi levado cativo? Viram o que aconteceu com tantos que se afastaram de Deus? Viram o que aconteceu com Saul?
Espírito do Senhor se apartou de Saul. A revelação da antiga aliança. A desobediência trouxe um castigo severo. Mas agora nós temos uma nova revelação que não foi enviada, não foi mediada por mais ninguém, a não ser pela pessoa do Filho de Deus. E a sua desobediência leva a que o escritor faça uma pergunta. Ouça bem esta pergunta. Como escaparemos nós? Aleluia. Olhe, como escaparemos? Se você quer saber como é que nós podemos escapar, o escritor também nos explica isso. Primeiro, atentando para a salvação que Jesus nos veio trazer. Amém. Precisamos colocar o nosso foco, a nossa atenção naquilo que Jesus nos veio trazer. Amém? Sendo diligentes com a revelação. Evitando os desvios. Olha, eu trouxe aqui uma tradução diferente para nós olharmos para este versículo 3 e 4. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Veja a expressão. Como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Jesus veio trazer-nos uma tão grande salvação. Para nós escaparmos do castigo, se desprezarmos a salvação, ficamos à mercê do castigo. Coisa tão terrível. Primeiro, o próprio Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram, nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Venha comigo ao final deste versículo 3. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Você gosta de coisas verdadeiras? Não. Já vi que vocês gostam de coisas falsas. Pelo menos não ouvi assim nada muito sonante. Eu gosto de coisas verdadeiras. No outro dia, passei no supermercado e vi um cheesecake. Cheesecake. Tinha um aspecto fantástico. Só que depois eu fui ver com o que era confeccionado o cheesecake e fiquei muito surpreso, porque aquele cheesecake com um aspecto extraordinário não tinha cheese. Era feito com tanta coisa que eu nem sei o que é, mas o queijo nunca vi lá nos ingredientes. Se eu tivesse com pressa e tivesse pegado e colocado aquilo no carrinho, eu ia levar um cheesecake bonito, lindíssimo, mas que não era cheese. Cake ainda era, mas era de qualquer coisa menos de queijo. Se calhar até sabia a queijo, mas era feito com tudo menos com queijo. Nós hoje vivemos no mundo da aparência, daquilo que não é verdadeiro. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que Jesus anunciou a salvação e depois os que a ouviram, eles anunciaram que aquilo que Jesus tinha dito era verdade e acontecia mesmo. Amém. Igreja do Senhor, nós não podemos ficar apenas por dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos de viver, de comprovar, de experimentar, porque aquilo que Jesus nos ensinou é verdade. E nós podemos prová-lo, experimentá-lo. Amém.
Como é que eles fizeram isto para provar que era verdadeiro? Eu quero dizer que eles não foram exatamente à procura de provas. Eles não foram exatamente vamos lá ver se isto é verdade ou não. Mas a sua vivência no dia a dia evidenciava por todo o sítio que aquilo era autêntico e real. Quando Pedro e João subiram ao templo para orar e encontraram aquele coxo, eles não foram à procura do coxo, eles encontraram-no. Eles não subiram ao templo para curar o coxo, eles subiram ao templo para orar, mas no caminho encontraram o coxo. E quando eles encontraram o coxo, deu-se um grande problema. O coxo estava a andar e quando disseram, mas afinal isso foi feito em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno. É um grande problema. Ele afinal não está morto. Ele ressuscitou. O seu poder está à vista de todos. Ninguém pode negar isso. E agora, meus amados irmãos, sabe o que aconteceu? Aquilo que Jesus tinha dito não ficou apenas por palavras. Aquilo que Jesus tinha dito não ficou apenas no mundo das ideias. Aquilo que Jesus tinha dito podia ser provado pela prática. E, meus amados irmãos, é isto que o escritor nos está a dizer. Primeiro, o próprio Jesus anunciou essa salvação, com tantos pormenores, e depois de tudo o que ele disse, as pessoas podiam dizer, não, isso é verdade, porque isso está a acontecer mesmo. Amém. Mas sabe uma coisa? Mas ao mesmo tempo, Deus confirmou, porque por meio de sinais, de poder, de maravilhas, de muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho daqueles que continuaram anunciando a mensagem de Jesus. É tão interessante Jesus quando está prestes a ir para o céu, diz, agora vocês vão e façam discípulos. Não é vossos discípulos, é meus discípulos. Vocês continuem a minha obra. Vocês vão, coloquem as vossas mãos sobre os enfermos. Eles vão ser curados. Vocês vão e vocês anunciem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ensinem-nos. Façam deles discípulos. Eis que estou convosco. E porque eu estou convosco, tudo isto que eu estou a dizer para vocês fazerem, isto depois vai acontecer mesmo. Ainda acreditamos que Jesus está connosco hoje. E se Jesus está connosco, aquilo que nós pregamos acontece mesmo, por causa do poder deste Jesus. Qual é a dinâmica do Evangelho? Olha, deixe-me voltar a trazer o versículo 3, a última parte só do versículo 3 do capítulo 2. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Meus amados irmãos, anunciado por Jesus por causa no seu ministério, anunciado por Jesus na sua morte, anunciado por Jesus na sua ressurreição. E eu não sei se nós conseguimos ter noção do impacto da mensagem de Jesus. Marcos capítulo 1, e nos versos 14 e 15, nós encontramos lá, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Sabe o que é que ele veio fazer? Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mensagem extraordinária anunciada por Jesus. Mas sabe uma coisa, meus amados irmãos?
quando chegamos ao capítulo 1, e no versículo 2 até ao versículo 4 do Evangelho de Lucas, Lucas registra alguma coisa assim: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. E no versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas e estejas informado. Amados irmãos, coisa tão extraordinária. Mas depois o apóstolo Paulo chega à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Veja que testemunho tão extraordinário. Jesus, ele fez, mas depois todos viram e confirmaram. Confirmado também por milagres. Veja, as testemunhas oculares, os crentes da primitiva igreja, os incansáveis pregadores e todas as pessoas que ouviram. Não sei se os irmãos conseguem ver o impacto da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele estava a falar para as pessoas que tinham assistido. Não era uma coisa distante, era uma coisa próxima, presente. E eu acredito que alguns deles estremeceram e arrepiaram-se todos, porque houve tantas conversões logo a seguir. Sabe porquê? A palavra era real e direta aos corações. Mas depois temos uma terceira parte nesta dinâmica do Evangelho. O Evangelho confirmado por milagres. A continuidade do ministério de milagres, do ministério de Jesus através da primitiva igreja, através da distribuição dos dons espirituais. E começa a acontecer coisas sobrenaturais. Uma, outra. E as pessoas já não sabiam o que é que haviam de fazer. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e no versículo 5, diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Não foi apenas pregações, foi o poder de Deus manifestado no meio do povo. Amém, aleluia! O livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa da vivência da primitiva igreja. Veja como é que a narrativa da primitiva igreja narra aquilo que aconteceu. Capítulo 5 e no versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos estavam unanimemente no alpendre de Salomão. E muitos sinais e prodígios. Amados irmãos, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder. E eu acredito neste Evangelho. E agora, neste texto que nós estamos estudando, neste segundo capítulo da carta aos Hebreus,
nós encontramos esta ideia tão maravilhosa. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Em vez disso, como é que nós escaparemos nós? Como é que escaparemos nós? Escaparemos atentando para esta tão grande salvação que Jesus Cristo nos anunciou, que os apóstolos nos anunciaram e que tem sido trazida até cada um de nós para que possamos viver de acordo com ela. Amados irmãos, prezadas irmãs, levem convosco esta advertência. Olhe, e que nos nossos corações, nas nossas mentes, ecoe esta pergunta: como escaparemos nós? Como iremos escapar? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Deus da glória, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra, ela não volta para trás vazia, mas ela faz aquilo para o qual Tu a tens enviado. Te peço que venhas abençoar a Tua igreja e o Teu povo. Derrama do Teu Espírito, Senhor, e abençoa cada um. Derrama bênçãos do alto sobre a Tua igreja e ajuda-nos a perceber esta forma como Tu nos chamas a atenção e a guardar cada uma destas palavras bem firme no nosso coração e na nossa mente. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Antes de nós doarmos a nossa oferta para a obra do Senhor e cantarmos um cântico, eu vou pedir à minha esposa, ela vai fazer alguns anúncios. Temos anúncios muito importantes porque estamos à porta de eventos muito importantes. E meu amado irmão, é daqueles eventos que ninguém pode falhar. Então, não se esqueça de estar presente em nenhum destes dois eventos.